7 de novembro de 1872. O navio Mary Celeste parte de Nova York com uma carga bem incomum. 1.701 barris de álcool industrial. Etanol bruto, altamente inflamável. O destino era Gênova, na Itália. A bordo, o capitão Briggs, sua esposa Sarah, a filha de 2 anos Sofia, e 7 marinheiros experientes. No total, 10 pessoas. E aqui está o primeiro detalhe crucial. Aquela carga de álcool não era para beber, era álcool industrial, de baixa qualidade, usado para fortificar vinhos italianos. Inflamável, tóxico e com uma característica peculiar que vai ser fundamental para entender o que aconteceu. Ele libera vapores. Os primeiros dias de viagem foram tranquilos. Briggs era meticuloso. Ele mantinha um diário de bordo detalhado. Cada entrada registrava a posição, as condições climáticas, a velocidade, tudo absolutamente normal. Sarah escrevia cartas para a família. Sofia brincava no convés, sob a supervisão da mãe. A tripulação trabalhava em harmonia. Era uma viagem de rotina, sabe? Mas enquanto tudo parecia perfeito na superfície, algo estava acontecendo lá no porão. Os barris de álcool, expostos ao calor do oceano e ao balanço constante do navio, começaram a sofrer um processo químico inevitável. Fermentação secundária. A pressão estava se acumulando. 24 de novembro de 1872. 17 dias após a partida, o capitão Briggs faz a última entrada no diário de bordo. A posição é registrada próximo aos Açores, a umas 600 milhas a oeste de Portugal. O tempo está mudando no Benz, se formando ventos ficando instáveis, mas nada alarmante. Nada que um capitão veterano não conseguisse lidar. E então, o diário. Para nenhuma entrada adicional. Nunca mais. O que aconteceu nas próximas horas permanece um mistério. Mas sabemos o seguinte. Em algum momento entre 24 e 25 de novembro, algo fez o capitão Briggs, um marinheiro com 20 anos de experiência, um homem metódico e cauteloso, tomar uma decisão desesperada. Uma decisão que custaria 10 vidas. 5 de dezembro de 1872. 11 dias depois da última entrada no diário, o Bergantin de Gratia, capitaneado por David Morha. Por uma curiosidade do destino, era amigo pessoal de Benjamin Briggs, menos à vista um navio navegando de forma errática a umas 6 milhas de distância. As velas estão parcialmente rasgadas. O navio segue em zigue-zague. Algo está definitivamente errado. Morha G tenta fazer sinais, acende foguetes de sinalização, grita através de um megafone. Nada. Nenhuma resposta. Nenhum sinal de vida. Ele toma uma decisão: enviar um grupo de abordagem. 3 homens, incluindo o primeiro imediato, Oliver Devoe, remam até o Mary Celeste. E quando sobem a bordo, encontram uma cena que os assombraria pelo resto de suas vidas. Oliver? Devoe descreveria mais tarde em testemunho juramentado. O navio estava molhado, mas em condições de navegar. Cerca de 1 metro de água no porão. Mas nada perigoso. As velas estavam parcialmente danificadas, algumas rasgadas. Mas o que nos chocou foi: tudo estava no lugar, como se a tripulação tivesse saído por um momento e fosse voltar a qualquer segundo. Na cabine do capitão, a cena era ainda mais perturbadora. O diário de bordo estava aberto na última entrada, 24 de novembro. A mesa tinha uma refeição pela metade. Ovos frios no prato, uma xícara de café com líquido ainda dentro, o cachimbo de Briggs na escrivaninha com tabaco, roupas de Sofia espalhadas, brinquedos no chão. A cama de Sarah estava feita perfeitamente. E havia algo mais. Algo que Devoe notou, mas não conseguia explicar. O relógio de parede da cabine estava parado. O cronômetro de navegação, essencial para calcular longitude, tinha sido removido. O sextante estava lá, mas o cronômetro havia sumido. Alguém o pegou. Por quê? Mas as descobertas mais cruciais estavam no porão. Devoe desceu com lanternas e encontrou algo bizarro. De 1.701 barris de álcool, 9 estavam completamente vazios. Não vazados, vazios. As tampas tinham sido removidas, não rompidas, e o conteúdo simplesmente desaparecido. Os outros 1.692 barris
estavam perfeitamente lacrados e cheios. E a água, havia aproximadamente 1 metro de água no fundo do porão. Mas aqui está o detalhe, que ninguém entendeu na época. A água estava acima do nível dos barris vazios. Isso significava que os barris foram esvaziados antes da água entrar. Mas como? Por quem? E mais importante, por que esvaziar apenas 9 de 1701? DeVoe volta ao Dei Gratia e relata tudo a Morehouse. Os dois homens enfrentam uma decisão difícil. O Mary Celeste está abandonado, mas navegável. Pela lei marítima, eles têm direito a uma recompensa por resgatar um navio abandonado. Mas isso também significa que serão investigados. Eles precisam levar o navio até o porto mais próximo, Gibraltar, e provar que não fizeram nada de errado. DeVoe e 2 marinheiros ficam a bordo do Mary Celeste para navegá-lo até Gibraltar. Uma jornada de 600 milhas, em um navio fantasma. E durante essa viagem de 13 dias, eles fariam descobertas adicionais que só aprofundariam o mistério. Mas quando finalmente chegassem a Gibraltar, as acusações começariam, porque as autoridades tinham uma teoria, assassinato e conspiração para fraude de seguro. A história está longe de acabar. Te vejo na parte 2. 13 de dezembro de 1872. Depois de 13 dias navegando o Mary Celeste, DeVoe e sua pequena tripulação finalmente chegam a Gibraltar. Eles esperam gratidão, talvez até uma recompensa modesta pelo resgate. Mas o que eles encontram é hostilidade. O procurador-geral de Gibraltar, um homem chamado Frederick Saliflad, está absolutamente convencido de que ali aconteceu um crime, assassinato, motim, fraude de seguro, não importa, mas algo sinistro aconteceu. E para ele, Morehouse e DeVoe são os principais suspeitos. Imagine a cena. Você arrisca sua vida para salvar um navio à deriva. E a primeira coisa que ouve ao chegar em terra firme não é obrigado, mas sim uma acusação. Saliflad tinha suas razões para suspeitar. Primeira, Morehouse e Briggs, o capitão desaparecido, eram amigos. Que coincidência conveniente encontrar justamente o navio do seu amigo abandonado no meio do Atlântico, não é mesmo? Segunda, o pagamento pelo resgate do navio e sua carga, o chamado salvage, renderia uma fortuna, uma motivação financeira clara. E terceira, o Mary Celeste estava assegurado por $46 mil, o que hoje seria o equivalente a mais de $1 milhão. Havia muito dinheiro em jogo. Saliflad estava certo de que tinha um caso perfeito. 2 amigos, um navio abandonado, um seguro milionário e nenhuma testemunha. Para ele, era a receita para um crime. Imediatamente, Saliflad ordena uma inspeção forense completa do Mary Celeste. Ele está procurando uma coisa acima de tudo: sangue. A prova definitiva de violência, de uma luta. E a princípio, parece que ele encontra, na espada do capitão Briggs, guardada em sua cabine, os inspetores encontram manchas escuras, amarronzadas, no corrimão do convés, também há marcas suspeitas. Saliflad deve ter sorrido, triunfante, declarando: sangue. Houve uma luta! Amostras são coletadas e enviadas para análise química, o auge da tecnologia forense da época. A tensão é palpável. Se fosse sangue, Morehouse e sua tripulação estariam em sérios apuros. Mas então, os testes químicos voltam, e o resultado é um balde de água fria nos planos do procurador negativo. Não era sangue. A tal mancha na espada? Apenas ferrugem comum, formada pela umidade do mar, as marcas no corrimão, uma mistura de oxidação do metal com água salgada. O resultado era incontestável. 0 evidência de violência, 0 sangue, 0 sinais de luta a bordo do Mary Celeste. Saliflad fica furioso. Sua teoria de assassinato brutal começa a desmoronar, mas ele não desiste. Se não foi assassinato, outra coisa teria que explicar o desaparecimento de 10 pessoas. O caso vai para o Tribunal Marítimo de Gibraltar. Durante semanas, testemunhas são interrogadas sob juramento. Especialistas navais examinam cada tábua, cada corda do navio, e várias teorias começam a surgir, cada uma tentando explicar o impossível. A primeira teoria:
Motim. Talvez os marinheiros, descontentes, tenham se revoltado contra o capitão Briggs, assassinado ele e sua família, e depois fugido no único bote salva-vidas. Mas essa teoria tem problemas sérios. Primeiro, como já vimos, não havia nenhum sinal de luta ou sangue. Segundo, o capitão Briggs tinha uma reputação impecável. Era conhecido por ser um homem justo e seus marinheiros eram considerados leais. E o mais estranho, por que os amotinados esvaziariam apenas 9 barris de álcool e deixariam o resto da carga valiosa para trás? Não fazia o menor sentido. A segunda teoria, piratas. Talvez o Mary Celeste tenha sido atacado por piratas que capturaram todos a bordo e levaram o bote. Mas espere um minuto. A carga de álcool industrial, que valia uma fortuna, estava quase toda intacta. Os pertences pessoais da tripulação, incluindo joias da esposa do capitão e dinheiro na sua cabine, não foram tocados. Que tipo de pirata atacaria um navio? Sequestraria 10 pessoas, mas deixaria todo o ouro e os objetos de valor para trás? Essa teoria era ainda mais fraca que a primeira e foi rapidamente descartada. Isso nos leva à terceira teoria, a favorita de Soliflot: fraude de seguro. A ideia era que Briggs e Morehouse, os dois amigos capitães, teriam conspirado. O plano seria: Briggs e sua tripulação abandonariam o navio em segredo. Morehouse o encontraria por acaso, e eles dividiriam o dinheiro do seguro e do resgate. Mas essa teoria também era cheia de furos. Por que um homem como Briggs, com uma reputação tão boa, envolveria sua esposa e sua filha pequena numa fraude perigosa em alto mar? E por que simplesmente abandonar o navio em boas condições? Para uma fraude de seguro funcionar, o navio geralmente precisa afundar ou ser danificado. Mas o Mary Celeste estava navegável. E um detalhe que intrigava a todos: por que levar o cronômetro, um instrumento de navegação essencial, mas deixar o navio para trás? A teoria da fraude não se sustentava. Após meses de investigação, testemunhos e análises, o Tribunal Marítimo de Gibraltar finalmente chega a uma conclusão oficial, e ela é profundamente frustrante para todos. O veredito é: a causa do abandono do Mary Celeste é desconhecida. Eles não conseguiram provar que houve um crime, não conseguiram explicar o que aconteceu com a tripulação. E, de forma relutante, concedem a Morehouse e sua tripulação uma parte do pagamento pelo resgate, mas apenas 1/5 do valor total. Uma quantia quase ofensiva, por conta das suspeitas que nunca foram totalmente apagadas. Morehouse ficou aliviado por não ser preso, mas insultado. Seu amigo estava desaparecido, sua própria reputação ficou manchada, e a compensação mal cobriu os custos. Saliflat ficou furioso, pois sua caça às bruxas terminou sem um culpado. O caso foi oficialmente arquivado como um mistério não resolvido, e por mais de 100 anos, foi exatamente isso que ele permaneceu. O mistério do Mary Celeste alimentou a imaginação do público, e as teorias mais malucas surgiram. Falava-se em monstros marinhos gigantes, abdução alienígena, portais dimensionais e, claro, o Triângulo das Bermudas, mesmo que o navio estivesse a milhares de quilômetros de distância. Mas a verdade, a resposta real, estava escondida o tempo todo nos detalhes que ninguém soube conectar na época. Nos 9 barris vazios, na pequena quantidade de água no porão, no bote solvividas desaparecido e, o mais importante, na química volátil do álcool industrial que o navio transportava. As peças do quebra-cabeça estavam todas lá, mas ninguém conseguia ver a imagem completa. Ainda, até que em 2005, um químico chamado Dr. Andrea Sella, da University College London, decidiu fazer algo que ninguém tinha feito antes. Ele decidiu recriar as condições exatas do porão do Mary Celeste em seu laboratório. E quando ele misturou álcool industrial, calor, vapores concentrados e uma única faísca, ele descobriu algo absolutamente aterrorizante. Algo que explicava tudo. Por que a tripulação abandonaria um navio perfeitamente navegável? Por que o bote sumiu? Por que os barris estavam vazios? Uma reação em cadeia que poderia ter convencido uma tripulação inteira de que a morte era iminente, forçando-os a abandonar o navio em menos de 1 minuto. A resposta finalmente estava ao nosso alcance.
E ela é mais chocante do que qualquer teoria de monstro ou alienígena. Continue assistindo para descobrir na parte 3. Por mais de um século, as pessoas buscaram a verdade. De motins a monstros marinhos, de piratas a eventos sobrenaturais. Mas a resposta não estava no sobrenatural, estava na ciência. Em 2005, o Dr. Andrea Sella, um químico da University College London, não estava tentando resolver um mistério. Ele estava apenas filmando um documentário sobre segurança química, demonstrando os perigos de substâncias voláteis. Mas ao recriar as condições exatas do porão do Mary Celeste, ele acidentalmente desvendou o enigma de 133 anos. E tudo começa com uma propriedade do álcool industrial que ninguém, em 1872, compreendia totalmente a volatilidade. O que acontece é o seguinte: o álcool industrial, quando aquecido, mesmo que ligeiramente, libera vapores invisíveis. Esses vapores são mais pesados que o ar. Então, eles não sobem, eles afundam. No porão fechado do Mary Celeste, com 1.701 barris, aquecendo sob o sol tropical do Atlântico. Esses vapores se acumularam silenciosamente no fundo do casco. Ninguém a bordo podia ver o perigo se formando. Era uma armadilha invisível, sem cheiro em baixas concentrações, e absolutamente mortal. A concentração desses vapores foi crescendo camada por camada, até atingir um ponto crítico, explosivo, e então algo cria uma faísca. Talvez a fricção de 2 barris de metal se esfregando, talvez uma lanterna, talvez apenas eletricidade estática, gerada pelo movimento do navio. A fonte exata não importa. O que importa é o que acontece em seguida. Algo que o Dr. Sella conseguiu capturar em câmera de alta velocidade. Ocorre uma explosão, mas não é uma explosão como as que vemos em filmes. É o que os químicos chamam de deflagração. Uma explosão de baixa ordem. Não há um estrondo ensurdecedor. Não há uma onda de choque devastadora que rasga o navio em pedaços. Em vez disso, há uma chama massiva, quase silenciosa, que surge instantaneamente. Consome todo o oxigênio do espaço em segundos. E então, desaparece tão rápido quanto surgiu. E aqui está a parte crucial. O detalhe que resolve tudo. Essa explosão não destrói o navio. Ela apenas empurra as tampas dos barris, empurra as escotilhas para fora, empurra o ar quente para fora do porão. No Mary Celeste 9 dos barris, provavelmente tinham uma vedação mais fraca. Foram esses que cederam à pressão, explodindo suas tampas e liberando seu conteúdo. Por isso, foram encontrados vazios. Os outros 1.692 estavam lacrados com muita força, resistiram à pressão e permaneceram intactos. A deflagração parece catastrófica, mas na verdade, ela se autolimita. Agora, coloque-se no lugar de Benjamin Briggs, naquele final de tarde de 24 de novembro. Você está na sua cabine com sua esposa e sua filha de 2 anos. De repente, você sente o navio inteiro tremer violentamente. Você ouve um rugido surdo e profundo vindo debaixo dos seus pés. Você corre para o convés e vê fumaça e chamas saindo da escotilha do porão. Você sabe que logo abaixo daquele fogo estão 1.701 barris de álcool industrial. Você precisa tomar uma decisão em segundos. O seu navio está pegando fogo. Ele vai explodir novamente, desta vez de forma catastrófica. Sua família está a bordo. O que você faz? Briggs grita. Abandonar o navio! Não há tempo para investigar. Não há tempo para pegar pertences. A vida de sua família está em risco iminente. Ele ordena que todos entrem no bote salva-vidas imediatamente. Sarah, sua esposa, agarra a pequena Sofia. Os marinheiros baixam o bote às pressas. Na correria, Briggs pega apenas o cronômetro, um instrumento essencial para a navegação caso precisem encontrar terra. Ele deixa tudo para trás: o sextante, mapas, comida, água, roupas. E na pressa, eles não desamarram o bote. Eles cortam a corda. Eles remam para longe, o mais rápido que podem, 50 metros. 100 metros, 200 metros. E esperam. Esperam pelo fim. Esperam o Mary Celeste explodir em uma gigantesca bola de fogo. Esperam ver o mastro quebrar e o navio afundar nas profundezas do Atlântico. Mas nada
acontece. As chamas que viram já desapareceram. A fumaça se dissipa. O navio continua flutuando, perfeitamente intacto, navegando calmamente. E então, o horror da compreensão os atinge. Eles cometeram um erro terrível. E aqui começa a verdadeira tragédia do Mary Celeste. Eles tentam voltar. Remam desesperadamente contra as ondas. Mas há um problema fatal. Uma consequência da decisão tomada no pânico. Eles não amarraram o bote ao navio. Eles cortaram a corda. E o Mary Celeste, com suas velas ainda parcialmente armadas e pegando o vento, está se afastando a cerca de 4 nós um bote a remo com homens exaustos. Mal consegue fazer 2 nós. A matemática é cruel. É impossível alcançá-lo. Eles veem seu navio, sua salvação, diminuindo no horizonte, até desaparecer para sempre. Eles ficam à deriva. Um pequeno bote salva-vidas de 6 metros, com 10 pessoas a bordo. Sem comida, sem água potável, sem velas para navegar. A 600 milhas da costa mais próxima. Eles tinham um cronômetro, mas sem o sextante, não podiam determinar sua posição. Estavam completamente perdidos no meio do vasto e impiedoso Oceano Atlântico. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu com eles nos dias seguintes, mas podemos imaginar o tempo médio de sobrevivência em tais condições é de 3 a 5 dias. Eles provavelmente sucumbiram à desidratação, à hipotermia durante as noites frias, ou simplesmente se afogaram quando uma das tempestades comuns de novembro virou seu pequeno e frágil bote. Os corpos nunca foram encontrados. O bote nunca foi encontrado. Eles simplesmente desapareceram, engolidos pelo oceano. E enquanto a família Briggs e sua tripulação lutavam por suas vidas naquele bote perdido, o Mary Celeste continuou sua jornada. Sozinho, vazio, mas perfeitamente funcional. As velas rasgadas ainda capturavam o vento. O leme, sem ninguém para guiá-lo, permitia que um navio zigue-zagueasse pelo oceano. Por 11 dias e 500 milhas, este navio fantasma navegou sozinho, um testamento flutuante e silencioso de uma tripulação que tomou a decisão certa com a informação errada. Pense na ironia cruel e trágica disso. Se Briggs, naquele momento de pânico, tivesse amarrado o bote, ao invés de cortar a corda, a história seria completamente diferente. Eles teriam esperado a uma distância segura, teriam percebido que não haveria uma segunda explosão, e teriam subido de volta a bordo. Eles teriam continuado sua viagem, chegado em Gênova, entregado a carga. Briggs voltaria para casa. Sua filha Sofia cresceria. Uma vida normal, interrompida por uma corda cortada. Por 133 anos, o mistério persistiu. Foi somente em 2005 que o experimento do Dr. Andrea Sella nos deu a chave. Ele construiu uma réplica do porão, usou o mesmo tipo de álcool, aqueceu a mesma temperatura tropical e acendeu uma faísca. O que ele gravou em câmera de alta velocidade foi o momento da verdade. Ele viu o rush, a bola de fogo azul e, o mais importante, o barril permanecendo perfeitamente intacto. A deflagração explica tudo. O tremor, o rugido surdo, as chamas breves, as escotilhas arrebentadas, os 9 barris vazios com vedações fracas, e a água que entrou depois. Cada peça do quebra-cabeça se encaixou. Então, vamos reconstruir a linha do tempo final. Por volta das 6 da tarde de 24 de novembro de 1872, uma faísca acende os vapores de álcool acumulados no porão. Uma deflagração ocorre. Briggs e a tripulação veem chamas, sentem o tremor e, temendo uma explosão catastrófica, abandonam o navio em pânico. Eles cortam a corda do bote salva-vidas. Em menos de 15 minutos, eles percebem o erro, mas já é tarde demais. O Mary Celeste se afasta mais rápido do que eles conseguem remar. Por volta das 6:30 da tarde, o navio desaparece no horizonte, deixando 10 almas à deriva para um destino terrível. De um momento de normalidade a uma tragédia irreversível em menos de 45 minutos. Tudo por causa de um erro. Um erro compreensível, mas fatal. 10 vidas perdidas não para um monstro ou pirata, mas para uma reação química e uma decisão tomada em um instante de medo. Essa é a verdadeira e triste história do Mary Celeste. E essa é a verdade completa sobre o Mary Celeste. Não há monstro marinho. Não há piratas.
Não há motim. Não há conspiração. Apenas química, física e uma tragédia humana perfeitamente compreensível. Um capitão experiente que tomou a decisão que qualquer pai tomaria, proteger sua família do perigo percebido. E um pequeno erro, uma corda cortada ao invés de amarrada, que custou tudo. E aqui está a lição mais poderosa dessa história. Benjamin Briggs não foi covarde. Não foi incompetente. Não foi irracional. Ele era um capitão veterano de 20 anos, que tomou uma decisão de proteção familiar em situação de emergência percebida. Com as informações que tinha, fogo, explosão, 1.701 barris inflamáveis, sua decisão fazia total sentido. O problema não foi a decisão, foi a falta de conhecimento sobre deflagração, um conceito químico que mal existia em 1872. Isso nos ensina algo crucial sobre decisões, sob pressão. Às vezes, fazer tudo certo com as informações disponíveis ainda resulta em tragédia. Briggs viu perigo, protegeu a família, evacuou rapidamente, pegou a ferramenta de navegação. Tudo textbook, mas uma variável que ele não controlava, a química dos vapores de álcool, mudou tudo. E isso é aterrorizante, porque mostra que nem sempre competência e boas intenções são suficientes. Mas o Mary Celeste não morreu em vão. Sua história, e eventualmente a descoberta da verdade, mudou protocolos marítimos. Hoje, capitães são treinados sobre deflagração de vapor. Cargas voláteis têm procedimentos específicos. Sistemas de ventilação evitam acúmulo de vapores e há protocolos claros. Sempre amarrar o bote salva-vidas ao navio, mãe, até confirmar a necessidade real de abandono. A tragédia de Briggs salvou vidas futuras. Se essa história te fascinou, um mistério de 150 anos resolvido pela ciência real, você precisa se inscrever neste canal agora, porque toda semana eu trago exatamente isso. Mistérios históricos famosos que finalmente têm explicação baseada em evidências. Sem sensacionalismo barato. Sem alienígenas. Sem teorias da conspiração malucas. Só pesquisa séria, ciência de verdade e histórias incríveis. Detona esse botão de inscrever e ativa o sininho de navio. E massacra aquele botão de like se você apreciou essa investigação profunda de 30 minutos. O like ajuda demais o algoritmo a recomendar para mais pessoas que amam mistérios resolvidos com ciência. Vocês são incríveis por terem assistido até aqui. E agora eu quero saber, você teria tomado a mesma decisão que Benjamin Briggs, abandonar o navio para proteger sua família, mesmo sem saber se era realmente necessário? É fácil julgar 150 anos depois, com toda a informação. Mas no momento, com fogo saindo do porão, 1.701 barris de álcool lá embaixo, sua esposa e filha de 2 anos ao seu lado, o que você faria? Deixa nos comentários. Sem julgamento. Só honestidade. E me diz também, qual outro mistério marítimo você quer que eu investigue? Triângulo das Bermudas? Titanic e os erros fatais? O navio fantasma Uran Madan? SC Waratah? O experimento Filadélfia? Deixa a sua sugestão. E se essa história te emocionou, compartilha com amigos que amam história marítima ou mistérios resolvidos. É uma história que merece ser conhecida, não pelo terror, mas pela humanidade profunda dela.